Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nathan Gabriel e hoje irei falar os principais direitos de quem é empregado intermitente. Irei tirar as dúvidas e falarei como especialista se compensa ou não trabalhar nesse tipo de contrato. Caso você queira saber mais, fique comigo até o final deste vídeo que eu vou dar todos os detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Antes de iniciarmos o nosso tema, para vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas justamente para manter você empregado amparado na lei e a você empresário amparado na aplicação dos direitos trabalhistas. Quanto às características do contrato intermitente, eu já gravei um vídeo, vai passar aqui um card, onde eu falei todas as características que envolve esse contrato de trabalho. Lá eu expliquei que é um tipo de trabalho onde tem um período de atividade e um período de inatividade, onde o empregado ele pode ser convocado para trabalhar ou não. E quando na convocação ele pode aceitar ou recusar. Falei também no outro vídeo que nos casos de recusa ele não é penalizado. E se porventura ele aceitar a convocação ao trabalho e depois ele voltar atrás, aí ele será penalizado quanto àquela recusa após ele ter aceitado a trabalhar e deixado de prestar o serviço naquele período onde a empresa estipulou. Irei falar agora os principais direitos que tem o empregado intermitente. O primeiro seria o vínculo empregatício, que é a carteira de trabalho assinada pela empresa. Nesses casos, eu gravei um vídeo também, onde eu expliquei de forma detalhada quais são os requisitos para que o empregado tenha um vínculo empregatício. Vocês podem conferir no card que irá passar. Outra coisa é, o empregado tem direito ao vale transporte, em que pese na lei não está descrito, mas ao empregado comum utilizamos para analogia, que o empregado intermitente também tem direito ao vale transportes. Outra situação é as férias. O empregado intermitente tem direito? Eu digo sim. A cada 12 meses, o empregado ele terá um período de 30 dias de férias, onde a empresa não poderá o convocar. Ele tem também o direito a horas extras, se caso ultrapassar as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Na lei, o empregado comum, após 8 horas, ele pode trabalhar por mais 2 horas e que aquelas horas são remuneradas como horas extras, com o acréscimo de 50% no mínimo de adicional. E o empregado intermitente, podemos utilizar por analogia, para falar que também ele tem direito a essas horas extras, após as 8 horas diárias trabalhadas. Nathan, o empregado pode trabalhar por 10 horas, 15 horas? Ele não pode. Tem que ser utilizado a analogia do que fala no empregado comum. 8 horas diárias e respeitando o limite máximo de 2 horas a cada dia. Muitos perguntam também se o empregado tem um horário de almoço. E a resposta é sim. Na legislação, se o empregado ele trabalha por mais de 6 horas no dia, ele tem direito a um intervalo de almoço de no mínimo 1 hora. Ele tem direito ao mesmo salário que um empregado do seu mesmo setor recebe, que exerce as mesmas funções? A resposta é sim. Ele tem o mesmo direito que um empregado que exerça as mesmas funções. O detalhe, para que vocês entendam, o empregado intermitente receberá o mesmo valor hora de trabalho que o empregado comum. E a diferença vai estar na sua carga horária. O empregado intermitente pode trabalhar apenas 4 horas no dia, enquanto o empregado comum vai trabalhar as 8 horas diárias. Nesses casos, receberá menor porque trabalhou menos, mas o valor hora permanece o mesmo, não pode ser menor
do que o empregado fixo na empresa. Direito a seguro-desemprego. O empregado intermitente tem? Vamos para a resposta. Quanto ao empregado comum, ao ser demitido sem a justa causa, se ele preenche os requisitos para o recebimento do seguro-desemprego, ele dará entrada no seu seguro do 7º dia até 120 dias após a sua demissão, que ele irá receber o seu seguro. Agora, nos casos do empregado intermitente, havia uma medida provisória que proibia o recebimento do seguro-desemprego para esses empregados. Ela foi caducada, então podemos aplicar, por analogia, por falta de regulamentação na lei quanto à questão deste benefício, em que, se o trabalhador intermitente preencher os requisitos para o recebimento do seguro-desemprego, ele também poderá dar entrada. E apenas para vocês que têm a dúvida, o recebimento do seguro-desemprego funciona da seguinte forma. Primeiro, receber salário de pessoa física ou pessoa jurídica. Ele tem que ser demitido sem justa causa e não pode estar empregado quando do recebimento do seguro-desemprego, ou melhor, na solicitação do benefício. E a outra coisa é, não pode estar recebendo nenhum outro benefício quando requerer o seguro-desemprego. E aí, vamos lá. Se você preencheu esses requisitos, você tem que ter recebido pelo menos 12 meses de salário no período não inferior a 18 meses imediatamente da data da sua demissão ou do seu desligamento. Isso se for a primeira solicitação. Quanto à segunda solicitação, você tem que ter recebido salário de no mínimo 9 meses no período não inferior a 12 meses imediatamente da data da sua demissão ou do seu desligamento. E quanto às demais vezes, terceira ou demais, você tem que ter recebido salário de no mínimo 6 meses anteriores à data do seu desligamento ou da sua dispensa, quanto à terceira solicitação ou das demais. Preenchendo também esses requisitos, podemos utilizar por analogia que você também terá direito ao seu seguro-desemprego. E para finalizarmos, o empregado intermitente, ele também tem direito ao salário família. Muitos perguntam, quais são os requisitos para o recebimento do salário família? E se o empregado intermitente tem direito? A resposta é sim. Eu gravei um vídeo onde eu falei tudo e quais são os critérios para o recebimento do salário família. E lá, o empregado intermitente também tem direito a esse benefício. Veja aqui no card que irá passar quais são as formas e critérios para o recebimento. Bem, pessoal, falei das principais características, tirei as principais dúvidas e agora irei dar a minha opinião como especialista para você que está nessa modalidade de contrato, se vai ser admitido ainda e se está com dúvidas se compensa ou não, vou dar a minha visão como especialista. Nesse caso, como um empregado que trabalha na modalidade de contrato intermitente, e a característica principal desse contrato é um período de atividade, que é da prestação de serviço, e um período de inatividade, no período onde o empregado ele deixa de ser convocado para trabalhar na empresa, e nesse período em que ele deixa de ser convocado, ele pode prestar serviço para outras empresas. Eu digo que compensa trabalhar nessa modalidade de contrato. Se o empregado presta serviços, ele vai ser remunerado para tanto. E no período em que ele não está prestando serviço, em que ele não foi convocado, ele não está vinculado à empresa, ele pode trabalhar em outros lugares. Então é vantajoso ao empregado que ele terá outras formas de procurar trabalho em outras empresas. E é vantajoso também para a empresa que, se um período tem uma atividade a maior na empresa, onde exige o maior número de equipe,
o que irá acontecer? Ela vai convocar aquelas pessoas que antes eram contratadas de forma irregular e com o advento dessa lei, esse empregado ele será contratado, terá o vínculo empregatício, terá todos os direitos que o empregado comum tem quanto ao salário, férias proporcionais, 13º e o grande detalhe, tudo isso é pago a cada prestação de serviço. Mais detalhes, em caso de dúvida, vou deixar aqui na descrição também desse vídeo e vai passar um card, o vídeo onde eu expliquei tudo sobre essa modalidade de contrato de trabalho, da admissão do empregado até a sua demissão. Um grande abraço para vocês e até o meu próximo vídeo.